Boa noite. Estamos iniciando mais um momento, uma conversa do Grupo de Estudo e Pesquisa em História das Práticas da Saúde e das Doenças, coordenado pelas professoras Ana Karen Garcia, Elane Gomes e Sara Suleiman. Hoje nós temos o prazer e a honra de receber a professora Ana Paula Vosni Martins. Ela é professora titular do Departamento de História da Universidade Federal do Paraná, é doutora em História pela Unicamp, realizou seu pós-doutorado na Casa de Oswaldo Cruz em 2005 e na Universidade Federal Fluminense em 2016. É autora de importantes livros que já foram referência da gente em muitos momentos, como Visões do Feminino, A Medicina da Mulher nos séculos XIX e XX. Suas áreas de pesquisa e atuação são História das Mulheres, História da Assistência e da Filantropia, e História da Escrita de Autoria Feminina, Gênero e Religião. Hoje, a professora Ana Paula vai conversar um pouco com a gente sobre a temática História do Corpo, das Mulheres e da Medicina, um balanço do campo de pesquisas e da historiografia. Professora Ana Paula, agradecemos mais uma vez a sua participação, por aceitar nosso convite. Nós ficamos muito honrados em recebê-la aqui nesse momento e passo a palavra para você. Eu é que agradeço, né, o convite. Primeiramente, né, então, boa noite, né, a todas as pessoas que estão aqui virtualmente e depois as pessoas que vão assistir, né, pelo YouTube. É um prazer estar aqui com vocês e poder ter a oportunidade, né, de conhecer, então, mesmo que assim um pouco e virtualmente, vocês desse grupo de estudo e de pesquisa da história das práticas da saúde e das doenças. E eu quero dizer a vocês que, mesmo eu estando distante do tema, né, do que eu vou falar, sobre o que eu vou falar hoje, para mim é sempre muito gratificante, né, retornar assim, essas reflexões, especialmente sobre a história do corpo, a história da medicina, pela abordagem de gênero e da pesquisa da história das mulheres, né? Claro que hoje não se recorre mais à ciência, né, para afirmar que mulheres são inferiores aos homens, que seus corpos são mais frágeis, que suas mentes são mais susceptíveis aos abalos nervosos de origem sexual, e tantas outras coisas, né, que já se falou, que já se escreveu, e que teve amparo em estudos, portanto, que na época eram estudos científicos, né? Mas, por outro lado, é certo também que ainda hoje, principalmente com o revival conservador em diferentes países, e no nosso em particular, os discursos aí sobre normalidade feminina, esses discursos foram revigorados. Inclusive, com uma forte presença, uma forte enunciação de mulheres conservadoras, né? Mas, né, diferentemente dos discursos aí de um passado mais distante, lá do século XIX, né, o amparo atual desses discursos sobre a normalidade, dita normalidade feminina, se encontra hoje principalmente na religião, né? Ou melhor, vou dizer na religião, né, mas sim numa leitura ou numa experiência fundamentalista ou integrista da religião, né? Fora desse mundo conservador e fora do seu reacionarismo de gênero, continuam também fortes os discursos da normalidade feminina, mas numa outra entrada, né, que é pelo corpo belo, né, pelo corpo jovem, esse corpo engajado, implacável, né, na luta para vencer gordura, vencer rugas, e aí dá-lhe academia, dá-lhe cirurgia, dá-lhe preenchimentos faciais, construção de nádegas, né, cirurgias plásticas em sequência, quer dizer, e um consumo de N produtos, né, como armas, né, das mulheres, dessa luta incansável para manter-se bela e jovem. Eu não preciso nem lembrar aqui, né, que se tudo isso já tinha uma dimensão
digamos assim, considerável ali no comecinho desse novo século, né, no começo do século XXI, com essas redes sociais, né, e com o império de influencers de todo tipo de e qualidade, né, de ditos influencers, isso ganhou uma dimensão avassaladora, né, sustentada aí por muito dinheiro, por muita energia, tempo e também, claro, angústia das mulheres, né? Então, independentemente do matiz discursivo, né, se nós estamos falando se é um discurso conservador ou reacionário, né, ou se pautado por um fundamento liberal do individualismo que valoriza a vontade, disciplina, o esforço pessoal, a capacidade de mudança, né, independentemente desse matiz, nós continuamos às voltas, né, com o que é normal, no sentido etimológico mesmo, né, de enquadrar-se, de caber dentro dessa circunscrição da normalidade, né, de caber dentro dessa definição social e cultural criada e que só quem está fora dela, só quem está fora dentro dessa circunscrição do normal, sabe, não é, da dor de ser uma pessoa considerada anormal, né, uma pessoa, então, dita que não se cuida, né, uma pessoa que não se gosta, né. Então, por tudo isso, e também por muito mais, eu digo a vocês que, assim, eu não faria nenhuma alteração no que eu escrevi lá atrás, quando ainda estava, né, terminando o meu doutorado, e que daí publiquei o meu livro, né, então eu não mudaria nada do que eu escrevi sobre as minhas motivações quando eu fiz a minha pesquisa, então, de doutorado, justamente porque se nós ganhamos, né, muito espaço, muita visibilidade, lugares de fala, e mesmo acesso, né, a alguns níveis aí de poder econômico e político, por um trabalho coletivo e individual, e sem esquecer também, né, claro, que muitas caminharam aí antes de nós, eu penso que apesar de todos esses ganhos, né, que a cada espaço conquistado, a cada palavra enunciada, a cada direito alcançado, outras insidiosas práticas de poder, né, se reinventaram, se reinventam, né, ou aqueles antigos discursos acabam surgindo das trevas, como nós estamos vendo atualmente, né? E assim, novos mecanismos de controle incidem sobre os corpos e sobre as vidas das mulheres. E vejam vocês, quando eu estou falando mulheres, eu não estou me referindo a um tipo de mulher, a uma mulher cis, tá? Mas a todas aquelas pessoas cujos corpos expressam a sua identificação e subjetivação pela mulheridade, né? Sejam nós, como eu, mulheres cis, ou as mulheres trans, ou as mulheres ou as travestis. Né? Jamais com a minha formação de historiadora das mulheres e também como professora, eu poderia me referir às mulheres a partir de um modelo essencialista, né, de um modelo biológico reducionista, excludente e violento, né, como algumas mulheres da extrema-direita fazem, e mesmo, infelizmente e lamentavelmente, algumas feministas também. Tá? Então, assim, o que me chama a atenção sobre as subjetivações da mulheridade, me chamava no passado e me chama a atenção hoje, né, ainda é a obsessão com o corpo. Como historiadora, eu procurei compreender como é que nós chegamos a isso, né? Como é que nós chegamos a viver presas, né, e sendo muito definidas pelos nossos corpos, né, ou tão dependentes deles, né, e aqui a dependência não é uma dependência que a gente poderia dizer, claro, se eu vivo dentro de um corpo, não é nesse sentido, não é? Quer dizer, é no sentido de que ele me define, um certo tipo de corpo define as mulheres, né, ou os corpos definem as mulheres, né? Então, eu queria entender de que maneira, né, ou por quais processos isso se deu. Lá na minha tese, né, eu defendi que as ciências biológicas e que a medicina contribuíram significativamente para essa longa história, uma história de longa duração, do que eu chamo, então, de uma incorporação das mulheres. Né? São saberes modernos que deram um novo significado para uma antiga tradição, isso não vem da modernidade, vem lá de muito antes, né? E na modernidade se produzem, então, esses saberes modernos produzem, então, um vocabulário e um conjunto de práticas e de imagens com o intuito de alcançar essa verdade
sobre o sexo feminino e assim delimitar, não é, o lugar que supostamente a natureza havia estabelecido para as mulheres, né? Eu procurei pelas origens dessa construção cultural dos corpos femininos na minha tese, né, adentrando pela problematização científica e médica da diferença sexual. A partir desse campo de problematização, eu me dediquei à constituição dessas duas especialidades médicas que eu chamo de medicina da mulher, né, que é a obstetrícia e a ginecologia, em países europeus, nos Estados Unidos e principalmente aqui no Brasil, aí entre o século XIX e o começo do século XX, né? A minha fala de hoje, gente, não é sobre isso, né? Quer dizer, eu só estou me situando, né? Quer dizer, a minha fala não é sobre essa vasta, sobre essa prolífica escrita e também imaginação masculina, né? Sobre o corpo, sobre o sexo, sobre a vida das mulheres, mas sim ao movimento intelectual e político de voltar-se para esses, ou sobre esses saberes, poderes, né? Um movimento este realizado pela pesquisa da história das mulheres e pelo feminismo. Os caminhos da história do corpo e das mulheres, sabemos, são caminhos separados, né, que se cruzaram historicamente aí a partir das décadas de 1970, 1980, interseccionando pesquisa acadêmica e crítica feminista. O meu objetivo hoje é fazer um balanço deste campo interseccional de história, então, portanto, de história do corpo, de história das mulheres e feminismo, né, e apontar para algumas direções da pesquisa histórica, que é, justamente, claro, a minha área de conhecimento e de um bom número de pessoas que estão aqui, né. A minha fala, ela tem também como referência um artigo que eu publiquei na revista História, Ciência e Saúde Manguinhos, né, que foi publicado em 2020, na seção de historiografia. E, dessa forma, eu gostaria de começar com a mesma epígrafe que eu comecei lá no artigo, que é de uma escritora que, para mim, ela sempre é uma inspiração, né, que é a Virginia Woolf. E ela, então, eu passo a citar, né, essa passagem que está naquele famoso livro dela, né, Um Teto Todo Seu, que foi escrito em 1928. E ela diz assim: vocês têm noção de quantos livros sobre mulheres são escritos no decorrer de um ano? Vocês têm noção de quantos são escritos por homens? Tem ciência de que vocês são, talvez, o animal mais debatido do universo? As mulheres não escrevem livros sobre os homens. Por que as mulheres são, a julgar por esse catálogo, muito mais interessantes para o homem do que o homem é para as mulheres? Bem, vejam, isso foi escrito em 1928. Né? Então, de uma forma bem irônica, a Virginia Woolf aponta para um grande desequilíbrio social, político e cultural entre homens e mulheres. Tá? Óbvio. Evidenciado justamente por diferentes sistemas excludentes, mas particularmente aqui, ela como uma escritora, né, no terreno da cultura. E eu digo, da cultura escrita, porque a cultura escrita não entra só literatura daí. Né? Então, por que, afinal de contas, né, a problemática relação aí das mulheres com a escrita, e por que essa predominância de uma escrita sobre as mulheres de diferentes campos, né, da literatura, da poesia, ciência, filosofia, etc, etc, etc. Né? Parte da estratégia do que se pode denominar contracultura feminista foi a contestação desta autoridade, da autoridade dessa volumosa escrita sobre a mulher com M maiúsculo, né, revelando o seu viés de preconceitos de gênero, de classe, de raça, a sua historicidade, os valores difundidos pela tradição intelectual e científica, bem como a sua efetiva contribuição na construção e na manutenção de discursos e instituições responsáveis pela desigualdade de gênero e pela exclusão social, política e cultural das mulheres. Este olhar crítico contracultural se voltou para diferentes formas de discursos e expressões, né? Filosofia, ciência, arte, a religião. Mas, sem dúvida, houve uma inflexão sobre dois importantes conjuntos daquela escrita autorizada que a Virginia Woolf menciona no seu ensaio: os discursos da ciência e da medicina.
Parte considerável da crítica feminista a esse corpus discursivo da modernidade procurou desmistificar as verdades científicas e médicas sobre as mulheres, né? Um procedimento ousado. Afinal, ciência e medicina modernas construíram e sustentaram a sua autoridade enunciativa, argumentativa sobre a natureza e sobre a vida a partir de uma relação de objetividade, de neutralidade e imparcialidade com o mundo das coisas, com o mundo dos fenômenos e dos seres. Portanto, considerar os discursos autorizados da ciência e da medicina como mistificações ou portadores de vieses implicava em uma atitude iconoclasta, desrespeitosa, parcial, né, trazendo-as a medicina, a ciência e a medicina, né, das alturas da verdade e da autoridade para a planície, né, da crítica e do enfrentamento político de discursos não autorizados, né, ou que a gente poderia chamar de contradiscursos histéricos, né, uma categoria aqui, os histéricos que eu estou usando é, obviamente, entre aspas, né, que é uma categoria médica, como vocês sabem, não é? Aplicada também às feministas em diferentes momentos históricos, pelo fato de que elas inverterem o sentido das palavras, né? E de dessacralizarem a verdade instituída. Bem, essa produção crítica, é importante dizer isso, ela não foi feita por mulheres leigas, né? Mas por cientistas feministas, biólogas, físicas, matemáticas, antropólogas, né? E essa produção se deu naquilo que a Evelyn Fox Keller chama de zonas de troca, ou seja, estudos e reflexões produzidos a partir da inserção em seus respectivos campos disciplinares, né? Mas igualmente na contiguidade com outras áreas, por exemplo, né? Com as ciências humanas e com os estudos literários. Esse aqui é interessante observar de que forma se deu o intercâmbio conceitual entre essas áreas pelo vocabulário presente nas suas publicações, né, dessas pessoas, como eu disse, dessas mulheres biólogas, matemáticas e físicas, não é? Se a gente vai para essa publicação crítica que elas fazem em medicina e a ciência nos anos 70, nos anos 80, nós vamos ver o empréstimo, né, a circulação de conceitos que não são das áreas delas. né? Elas vão usar esses conceitos que vêm das nossas áreas, né? Das ciências humanas e dos estudos literários. Por exemplo, né? Utilizando os conceitos de ideologia, de discurso, né? De representações, poder e, principalmente, o conceito de gênero. Né? As historiadoras desempenharam um importante papel ao tratar os discursos médicos e científicos sobre mulheres, sobre o corpo, sobre o sexo, como discursos de poder, tá? E como artefatos históricos, e não pela história do progresso do conhecimento. Assim, a escrita da história das mulheres a respeito da medicina e da ciência foi, lá, desde as suas origens da década de 70, foi contracultural. Foi um trabalho intelectual e político realizado por mulheres feministas ou muito próximas ou simpatizantes do feminismo. Portanto, não é possível pensar na constituição desse campo e da elaboração da crítica à ciência e à medicina sem levar em consideração que se trata de aquilo, né, que a Dana Haraway chama, né, de um saber localizado e atravessado politicamente por linhas de gênero, de classe e de raça. Né? Eu quero explicar que, para fazer esse balanço crítico historiográfico, eu tive que fazer uma escolha, né? A gente não faz um balanço de tudo, porque isso a gente nunca vai acabar, e a gente ia ficar uma semana aqui e a gente não ia conseguir acabar, né? Então, eu quero dizer a vocês que, primeiro, eu vou tratar muito rapidamente da produção engajada das décadas de 60 e 70, eu quero, em seguida, destacar a importante contribuição da história social das mulheres e da medicina nas décadas de 70 e 80, a qual eu, particularmente, devo muito na minha formação. E, por último, eu gostaria de apresentar algumas das interlocuções entre a história das mulheres, os estudos literários e culturais sobre corpo, gênero, medicina e ciência. Uma produção a qual eu também
devo muito, né, especialmente eu conheço essa produção jamais, assim, do terceiro para o último ano do doutorado, né, e eu também devo muito a essa produção, que me inspirou a alçar outros voos para depois, quando eu acabei meu doutorado, né, inclusive para algumas coisas que eu já publiquei sobre cinema, sobre imagens científicas, não é? Então, eu devo também muito a essa produção cultural. O cenário intelectual, né, se restringe aqui praticamente à produção em língua inglesa, né, com um enfoque mais particularizado aos Estados Unidos, e eu justifico essa escolha não porque eu tenho paixão pelos Estados Unidos, né, não porque eu falo inglês, a minha língua materna é o português, obviamente, sou nascida no Brasil, sou brasileira, não é? É óbvio que não é isso. Eu justifico essa escolha pela proximidade, justamente, entre o feminismo e a história das mulheres naquele país, né? Bem como também a sua influência teórica e metodológica em outros países ocidentais. A gente vai ver, por exemplo, a produção na França ou produção na Inglaterra, dos anos 80 e 90, né, e que vão se reportar a essa produção norte-americana, aí que começa antes, na verdade ela começa lá nos anos 70, né? Então, é sobre isso que eu vou tratar aqui com vocês hoje, né? Eu queria dizer que entre as décadas de 1960 e de 1970, a história das mulheres, ela começou a se definir em contraposição à história escrita de um ponto de vista hegemônico, com o objetivo de tornar visível, né, o lugar das mulheres no passado. Isso todo mundo aqui sabe, né? Mais do que uma reação circunscrita ao meio acadêmico, iniciara-se, então, como um projeto político das mulheres pelo direito à memória histórica. A história das mulheres, ela tem uma origem política, né? E também, então, não só a essa questão da memória histórica, mas também daquilo que se pode denominar, né, de uma ação reparatória contra o apagamento e exclusão pela escrita histórica institucionalizada e hegemônica, né? O contexto político contracultural dos anos 60, final dos anos 60, começo dos anos 70, né, justamente do surgimento dessa história das mulheres, ele foi não só de denúncia dos processos históricos de dominação, de opressão, de apagamento, né, no Ocidente, mas de resistência política por meio das ações coletivas, não necessariamente partidárias, né, de mobilização, de grupos de conscientização, de elaboração de um discurso de resistência, como por exemplo, a questão da história, a escrita da história de um ponto de vista dos oprimidos, dos subalternos, ou então, né, a chamada história vista de baixo, tá? A história das mulheres, então, produzida a partir aí das décadas de 60 e 70, ela teve vínculos muito estreitos com o feminismo da segunda onda, especialmente nos Estados Unidos, mas também na Inglaterra, né? E, portanto, ela surge como uma escrita histórica marcada pelo ativismo político e pela crítica contundente ao patriarcado e ao capitalismo, especialmente pelas feministas marxistas. A proximidade da história das mulheres com o movimento feminista dos anos 60 e 70 é uma das chaves para se compreender o interesse das historiadoras pela história da medicina. Porque, afinal, este é um campo tradicional, como nós sabemos, né? A história da medicina é um campo muito tradicional da história, com H maiúsculo, vamos dizer assim, né? A história mainstream, né, com uma narrativa, assim, muito semelhante à história da ciência, né, que é a narrativa histórica de heróis intrépidos, né, na luta contra as doenças, contra a ignorância, né, a história de conquistas, a história de descobertas, né, a história do progresso do conhecimento médico e científico. Isso, então, portanto, né, o enfrentamento desta narrativa mainstream, né, da história da ciência e da história da medicina, pelas historiadoras das mulheres, se deu em duas direções. Primeiro, como parte da construção de um conhecimento das mulheres sobre os seus próprios corpos, né, no interior de um movimento pela reforma da saúde, né, como um contradiscurso ao establishment médico, e o resultado de grupos de discussão, grupos de conscientização, grupos também que propiciavam a circulação desse saber feminino.
né? E o segundo, né, a segunda direção é como resultado de uma revelação da história da medicina, não como uma história de heróis, mas sim como uma história da opressão e do controle sobre os corpos femininos. Pelo menos, né, esta é a construção, né, dos parâmetros que se iniciam, se estabelecem, então, por essa produção aí dos anos contracultural, como eu estou dizendo, né? Representante dessa escrita feminista de denúncia e de oposição à história da opressão dos corpos femininos é o livro, não sei se vocês conhecem, é o livro Our Bodies, Ourselves. É um livro de 1971, com edições ao longo de 4 décadas, né? Sendo que a última edição é de 2011, em comemoração aos 40 anos deste livro, né? Our Bodies, Ourselves. A origem desse projeto editorial foram justamente esses grupos de discussão e de conscientização que eu estava comentando, né, e que começaram a ser organizados em 1969, no Emmanuel College, na cidade de Boston. Os grupos discutiam temas relativos à saúde das mulheres, né, e a necessidade de um sistema de saúde que fosse um sistema mais adequado, mais acolhedor e não opressivo. A partir dessas discussões é que foi produzido um curso para ser ministrado para outros grupos de mulheres. A ideia, né, de que esse saber era produzido coletivamente e deveria circular, né? Ele não era ele era dentro de uma universidade, mas deveria ir para fora, né? Isso é muito, gente, muito, anos 60 e começo dos anos 70, né? Então, este livro, ele foi um marco da crítica feminista à medicina, por questionar a relação entre conhecimento, profissão, instituições médicas com o poder, com a exclusão e a opressão. Esse livro e outros textos, né, que saíram na sequência ali, denunciavam o que eles chamavam de ideologia do controle e da submissão, que estava presente, segundo, né, essa interpretação, como na relação, na maneira como os médicos tratavam as mulheres como pacientes, né? Mas também estava presente em outras esferas, né? Como a questão da educação, tanto de homens e como de mulheres, né? As feministas, é importante dizer isso, elas não estavam sós nesse posicionamento crítico, né, a ciência e a medicina. Naquele contexto ali do começo dos anos, da década de 70, a gente observava, né, a formulação de uma crítica social, a política e social à medicina, como conhecimento e como instituição, já com denúncias, né, por exemplo, de práticas iatrogênicas, né, na sociedade capitalista, e aqui eu quero lembrar o livro importante do Ivan Illich, né, não sei se vocês conhecem, não é? Que é A Expropriação da Saúde, Nêmesis da Medicina, é um livro do começo da década de 70, né? As ideias do Illich, que é um austríaco, né, e de outros contemporâneos antissistema, vamos pensar aqui no Herbert Marcuse, mas eu quero também lembrar aqui das importantes contribuições do Michel Foucault nessa mesma linha, né, convergiam aqui com a crítica feminista no que consideravam ser uma ação política contra a medicalização da vida. Para as feministas do movimento pela saúde das mulheres, a ideologia médica, ela se expressava particularmente por meio da mistificação do conhecimento e da profissão médica, pela objetificação das mulheres pacientes, até esse nome, né, paciente, e alienação das mulheres e dos seus próprios corpos. Assim, se estabelecia uma conexão histórica entre a opressão das mulheres e de seus próprios, a opressão das mulheres, né, dos seus corpos, o conhecimento médico e a exploração econômica capitalista, né? Esta conexão, ela se tornou, portanto, o objeto da escrita da história das mulheres e da medicina. E observem, até pelos conceitos que eu estou trazendo aqui, né, opressão, dominação, exploração capitalista, né, vocês observem como essa é, portanto, uma crítica profundamente sustentada, né, num posicionamento político, né. Bem, duas publicações bem representativas dessa crítica que eu estou me referindo, né, materialista, marxista, feminista, medicina e a ciência, é um livro bem conhecido, né, da Barbara Ehrenreich e da Deirdre English, né, duas ativistas feministas, uma era bióloga, a outra é jornalista, né, veja, elas não eram historiadoras, mas elas vão escrever um livro marcado justamente por esse campo aí da história das mulheres, né, e elas escreveram
desculpem, em 1972, elas ministravam cursos justamente sobre essas questões relativas à saúde das mulheres na Universidade do Estado de Nova York. Né? Então, da mesma forma como aquele grupo lá de Boston, que eu havia comentado com vocês, né, do livro Our Bodies, Ourselves, né, elas também foram ativistas do movimento feminista pela saúde das mulheres, né, defendendo que as mulheres tomassem de volta, nesses seus livros, elas defendem isso, que as mulheres tomassem de volta o que elas chamam de um poder curativo, né, que as mulheres eram, desde tempos muito remotos, né? Então, portanto, essas mulheres eram capazes, né, de práticas de curar, que no passado, né, portanto, havia sido o monopólio delas, né, e que elas perderam, né, numa disputa de poder, elas perderam esse monopólio, segundo a interpretação, portanto, dessas autoras. Então, a partir dessa experiência, dessa pesquisa, bibliográfica que elas realizaram para dar esses cursos, né, elas escreveram, então, dois livros, esses dois livros são muito conhecidos, né, o primeiro, né, que é Witches, Midwives and Nurses, A History of Women Healers, né, de 1973, e um complemento desse livro que sai no ano seguinte, 1974, que é Complaints and Disorders, The Sexual Politics of Sickness, ambos publicados por uma importante editora feminista de Nova York, que é a The Feminist Press. Tá? O primeiro livro, né, das feiticeiras, das parteiras, né, das mulheres que curavam, né, esse primeiro livro narra o que elas duas, né, chamam de supressão histórica das mulheres, das práticas de cura pelos médicos, né, como uma parte de luta de classes e de sexos. Né. O segundo livro trata da ideologia médica e das justificações biológicas da fragilidade e da inferioridade femininas, definindo as mulheres, então, como doentes e sustentando a discriminação sexual e as suas limitações na vida pública. A reivindicação de um passado de médicas, de farmacêuticas, de anatomistas, de parteiras, né, teve um forte significado político naquele contexto do movimento reformador da saúde, como eu disse, né, com um tom muito crítico à autoridade, às instituições médicas, né, e uma mobilização para que as mulheres se conscientizassem das suas capacidades para cuidarem de si e das outras, né, ou então para procurarem cuidados mais especializados e humanizados de outras mulheres que não as vissem como objetos pacientes, nem como seres limitados pela sua própria biologia. O livro da Erin Wright English, né, o primeiro, ele foi muito além, né, ao recriar um passado feminino que elas chamavam, né, de mulheres sábias, né, e as parteiras, né, eram chamadas assim, esquecido, então, portanto, esse passado, segundo elas, esse passado feminino de mulheres sábias, ele foi esquecido pela história oficial da medicina, né, um passado que foi palco de uma longa luta de sexos e de classes, né, vencida pelos teólogos, vencida pelos médicos, que perseguiram, né, e suprimiram as chamadas mulheres sábias e seus saberes, seja pelas caças bruxas, né, seja pela institucionalização da medicina, né, eu estou reproduzindo aqui, gente, não é eu que estou falando, tá, eu estou reproduzindo aqui, né, as conclusões, né, que elas chegaram nesse primeiro livro, que é um livro muito importante, né, por quê? Porque ele foi, e ele ainda é uma referência da história das mulheres da medicina, bastante conhecido nos cursos sobre história das mulheres e também em cursos de enfermagem, embora apresente uma interpretação muito peculiar do passado das práticas médicas, né? Por não ser uma investigação histórica, propriamente dita, mas sim um discurso histórico-político, as autoras fizeram uma interpretação, eu diria, muito livre, né, de fontes, por exemplo, como Maleus Maleficarum, né, o Martelo das Feiticeiras, esse manual inquisitorial publicado lá em 1487, né, e especialmente o que interessava para elas, não usar o Maleus Maleficarum, é o que diz respeito à perseguição às parteiras, denunciadas naquela época, né, no final do século XV, como feiticeiras e consideradas perigosas por seus conhecimentos botânicos e mágicos. A lista das fontes usadas pela Erin Wright English, né, as fontes primárias, eu digo, né, é uma lista muito exígua. Esse manual, né, o Maleus Maleficarum, o livro do Michelet,
A Feiticeira, que é um livro do final da segunda metade do século XIX, e elas usam também uma autobiografia de uma mulher chamada Harriet Kezia Hunt, que ela era uma ativista dos direitos das mulheres, e ela foi a primeira mulher a praticar a medicina profissionalmente nos Estados Unidos no século XIX. As outras fontes delas são bibliografia produzida na primeira metade do século XX, sobre a história da medicina, e sobre a caça às bruxas na modernidade. Né? Então, vejam, a importância desse livro, eu quero dizer assim, a importância desse livro não está na sua contribuição aos estudos sobre práticas curativas, ou mesmo da história das mulheres, da saúde, mas a importância dele, na minha interpretação, está em ele ter criado os dois livros, né, mas principalmente o primeiro sobre as parteiras feiticeiras e enfermeiras, né, porque ele criou, portanto, uma narrativa feminista sobre um passado de conhecimentos e de práticas curativas que foi sobrepujado por uma luta pelo domínio dos médicos, concomitante ao processo de dominação médica e da subalternização social das mulheres. Tá? Algumas historiadoras feministas seguiram, né, e aí historiadoras mesmo, historiadoras de formação, né, seguiram esta interpretação, né, que está foi, digamos, iniciada, né, pela Erin Reich, pela English, né, essa interpretação da história da medicina como uma história da opressão. E aqui eu gostaria de apontar para dois conjuntos de investigações, né, a interpretação histórica dos tratamentos médicos desenvolvidos a partir dos séculos XVIII e XIX, com ênfase na ginecologia, e as pesquisas sobre parteiras, né, bem como a sua substituição pelo médico obstetra e depois o deslocamento, né, do parto domiciliar para o parto hospitalar. Né? Então, um dos primeiros trabalhos nessa linha interpretativa é um artigo, na verdade, não é um livro, um artigo da Anne Douglas Wood, também de 1973, vejam vocês, né? E esse artigo, ele foi publicado numa prestigiada revista norte-americana de história, embora ela não fosse historiadora também, né? E como eu disse a vocês, então ele é contemporâneo, né, dos dois livros da Erin Reich e da English, e é considerado esse artigo da Anne Douglas Wood uma referência para a história das mulheres da medicina. O artigo dela, né, que tem como título The Fashionable Diseases, ele é um artigo que se insere na produção histórica a respeito das teorias médicas e científicas sobre a feminilidade e as suas consequências para a vida das mulheres, né? E como também justificativa do seu confinamento cada vez maior ao longo do século XIX ao espaço doméstico e limitações de ambições intelectuais e profissionais. Então, ela trata disso, né? Qual o impacto das teorias médicas e científicas sobre a vida das mulheres, né? O foco do artigo da Anne Douglas Wood, ele se ajusta justamente para essas definições médicas das doenças femininas, os tratamentos médicos indicados, né? E ela defende o argumento de que a medicina oitocentista se organizou como uma medicina punitiva, ela usa exatamente essa expressão, né? Uma medicina punitiva ou corretiva do corpo feminino. Né, sempre definido ali, né, no limiar da patologia. Né. O artigo da Anne Douglas Wood aponta ainda para as resistências, isso também é bem interessante. Ao mesmo tempo que ela fala de uma medicina da opressão e uma medicina punitiva, ela também fala para resistências a essa medicina punitiva, como, por exemplo, ela vai falar das médicas do século XIX, que eram contrárias ao establishment médico, né? Porque no caso dos Estados Unidos, vocês sabem, né, no século XIX havia escolas diferentes de formação médica para homens e para mulheres, né? Também como para negros e para brancos, né? E justamente essas mulheres eram críticas, né, essas mulheres que se dedicaram à medicina e a estudar a medicina e a praticar a medicina no século XIX nos Estados Unidos, eram críticas aos mecanismos de controle profissional e principalmente os tratamentos usuais para as mulheres, né, que muitas delas consideravam ser perigosos à saúde, né. A Wood também traz aqui para o artigo as reações das médicas ao que as médicas consideravam excessos intervencionistas nos corpos femininos, como certos exames visuais,
na obstetrícia, e, no caso da ginecologia, né, o uso do espéculo e as cirurgias ginecológicas. Né? De acordo com essa revisão, há uma autora que é a Martha Verbrugge, ela faz ainda, vejam vocês, na mesma época, já na década de 70, ela faz uma revisão crítica, né, a essa interpretação da medicina punitiva, e ela diz que essa interpretação é uma visão bastante limitada e simplificada do processo histórico, né, como se fosse um campo de luta, né, onde você tem contendores absolutamente desiguais, né, de um lado, as mulheres pacientes passivas, né, e vítimas, e de outro lado, médicos opressores e dominadores, né, uma história, portanto, de vilões, de vítimas e de heroínas, né. Uma outra crítica bastante pertinente é também da historiadora Ornella Muscucci, essa já produz na década de 90, né? Ela é autora, eu vou voltar a falar dela daqui a pouco, ela é autora de um importante, bem realizado estudo sobre a história da medicina e do gênero no contexto da Inglaterra do século XIX, né? E segundo a Muscucci, essas interpretações a respeito da história da medicina e como uma história da opressão, né, com as suas terapias punitivas, segundo ela, não há evidências suficientes quando se expande o corpo documental. Né? Ao analisar a documentação, por exemplo, hospitalar, né, com registros de pacientes, ou então diários e cartas de pessoas que se submeteram a tratamentos médicos no século XIX, a Muscucci afirma que tratamentos mais invasivos, terapias muito rigorosas, como uma delas, eu não sei se vocês já ouviram falar, da Rest Cure, né, que era uma terapia de deixar as mulheres absolutamente sem se mover e comendo muito, né, com uma comida muito calórica, né, para que elas se curassem dos seus problemas dos nervos, né, e também vinculado tudo, né, problema dos nervos e problemas ginecológicos. Quer dizer, essas terapias, como diz a Muscucci, elas não foram exclusivas às mulheres, né, porque muitos homens também foram submetidos a esse tipo de terapia, né, quando eles apresentavam, por exemplo, algum comportamento sexual considerado anômalo, né, como é o caso da masturbação, né. O uso de substâncias químicas, né, como quinino, por exemplo, calomel, né, ou mesmo o uso de uma outra terapia, a terapia do eletrochoque, né, eles foram indicados para mulheres, mas também foram indicados para homens, né, e as cirurgias ginecológicas, de que tanto se fala dentro dessa medicina dita punitiva, né, que foram muito criticadas pelas reformadoras da saúde, pelas feministas, elas também foram praticadas por médicas. Né? Então, historiadoras como a Muscucci, né, a Ornella Muscucci, como Wendy Mitchinson, que são historiadoras que trabalham nesse campo, mas que questionam justamente a homogeneidade de uma prática médica punitiva contra as mulheres, porque não havia, na verdade, um consenso sobre tratamentos e sobre teorias médicas do século XIX, né, como também a profissão médica, a gente tem que lembrar isso, né, a profissão médica, naquele contexto, ela estava começando a se formar, os protocolos ainda não estavam formados, né, ela ainda não era efetivamente padronizada, ela estava no processo de se tornar, mas ainda não era. A entrada das mulheres na profissão médica é uma outra evidência histórica importante para colocar em xeque justamente aquelas interpretações pioneiras que eu estava me referindo, né? Porque uma historiadora também que eu gosto muito, né, que é a Regina Moran Sanches, que ela escreve o seu primeiro livro em 1985, né, ela vai explicar justamente que se houve médicas anti-establishment, médicas anti-elitistas, anti-intervencionistas, abolicionistas, feministas, né, e adeptas de terapias alternativas, como a homeopatia, por exemplo, né, houve médicas, por outro lado, né, que procuraram se adequar aos padrões de uma profissão médica em formação,
né, e que não defendiam a necessidade de haver, digamos, uma medicina específica para as mulheres, né, ou seja, elas não consideravam que somente mulheres poderiam ser médicas, né, de mulheres, né, um discurso que era bastante mobilizador no século XIX, né, né, deve haver escolas de medicina para mulheres e que mulheres deveriam ser formadas médicas para cuidar de mulheres e de crianças, né, e havia médicas, mulheres que estavam passando por esse processo e não concordavam, né, com essa segregação, vamos dizer assim, ou essa hiperespecialização, né, e dizer a vocês que essa era uma posição também de historiadoras feministas das décadas de 1960 e 1970, como eu estava dizendo agora há pouco, por conta dos grupos de conscientização, né. Uma outra linha de investigação da história da medicina, como uma história da opressão, trata da entrada dos médicos na obstetrícia. Essa é bastante famosa, né, essa interpretação, né, e justamente o consequente afastamento e desvalorização das parteiras, né. Essa foi uma das teses mais mobilizadoras dos livros, resultado lá dos livros da Erin Reich da English, né, e que foi reproduzida em várias publicações sobre a história do parto, sobre a história das parteiras, a partir da década, principalmente a partir da década de 1980, né, e ainda muito presente, né, ela é uma interpretação, eu diria para vocês, muito presente na história das mulheres, tá? Qual é a tese, né? A tese é que o monopólio das parteiras em cuidar das mulheres grávidas, em trabalho de parto e pós-parto, né, esse monopólio ele foi rompido na modernidade com a institucionalização da medicina e os seus mecanismos excludentes, né, justamente por conta de uma produção do conhecimento começar a ficar cada vez mais restrito às universidades, a partir dos séculos XVII, XVIII, universidades evidentemente fechadas às mulheres, né, o desenvolvimento de um aparato técnico que permitia intervenções cirúrgicas mais ousadas na obstetrícia a partir do final do século XVIII, né, o fechamento das práticas médicas para quem não dominasse a linguagem especializada, os códigos, né, e os conhecimentos profissionais. Como as parteiras não faziam parte da profissão médica, né, não faziam parte de uma profissão também formalizada, né, elas foram desqualificadas pela profissão médica e foram marginalizadas. Portanto, essa tese, né, a tese da história da opressão, explica a vitória dos médicos na obstetrícia como resultado de uma luta contra as mulheres comuns, as parteiras, e os seus saberes, as mulheres sábias, né, como uma luta entre os sexos, no qual a opressão das mulheres, né, e o seu confinamento social decorreram da organização do poder médico e masculino em termos em termos conceituais, né, eu diria que a derrota das parteiras para essa interpretação, né, ela foi mais um capítulo da organização histórica do patriarcado e do capitalismo, né? Então, observe que sempre há essas referências macro, não é, para explicar processos históricos que são bastante diversificados, se a gente olha para no tempo e mesmo no espaço da experiência histórica de diferentes países, né? Sobre a história do parto e das parteiras, né, eu quero só destacar duas autoras muito importantes, que elas são muito citadas, que é o livro da Jean Donison, né, que ela já é falecida, publicado em 1977, sobre parteiras e médicos na Inglaterra, desde o século XVII, o livro da Jean Donison é muito citado, né, e o livro da Jane Donegan, né, sobre mulheres, médicos e obstetrícia, daí nos Estados Unidos, e ela trabalha com arco temporal grande, né? Ela pega a época colonial até o século XIX, e esse livro da Donegan é de 1978, né? Elas vão reforçar justamente essa questão da tese do monopólio das parteiras nas sociedades pré-capitalistas, né, a ascensão profissional dos médicos, né, o desenvolvimento de instrumentos de técnicas cirúrgicas, enfim, né, toda essa tese que já estava enunciado bem lá atrás, né, ela continua presente em livros, agora estou falando de historiadoras profissionais, né. Essa produção, gente, que ela se dá, então, entre as décadas de 70 e 80, né, ela pode ser definida, então, pelas seguintes conclusões. Primeiro, o parto foi uma experiência partilhada somente entre mulheres até a modernidade, quando, então,
elas começaram, as parteiras, particularmente, né, começaram a ser perseguidas pela religião ou condenadas pelo saber médico como mulheres ignorantes. Segundo, a história do parto é uma história de rivalidade entre o saber feminino ancestral e o saber médico usurpador. Terceiro, entre a sabedoria empírica das parteiras e o conhecimento médico especializado, né, aí essa diferença, né, entre que elas separam, né, a sabedoria empírica das parteiras e o conhecimento médico especializado sobre o corpo e sobre o parto, sobre o corpo e sobre o corpo feminino e sobre o parto, né? Eu acho que é importante aqui sublinhar que essa produção histórica, feminista, né, eu diria militante, né, ela trouxe contribuições indiscutíveis, né, como a problematização histórica do parto, dos cuidados com a saúde, os debates e as polêmicas sobre teorias médicas e científicas a respeito da reprodução, a respeito do corpo feminino, também deram contribuições metodológicas ao alargar, né, o corpo documental, as fontes sobre esses temas, principalmente as historiadoras, né, como tratados médicos, tratados morais, artigos especializados em revistas médicas, ensaios, textos publicados na imprensa, registros hospitalares, legislação, documentação de natureza biográfica, cartas e mesmo autobiografias, principalmente de médicas, né? Mas uma parte importante da história da medicina e do parto não foi contemplada por essa historiografia feminista, né? Antes da institucionalização da profissão médica e do seu controle sobre a obstetrícia, a partir dos séculos 18 e 19, homens e mulheres, praticavam as artes de curar, né? Há uma medievalista, vejam, né? Uma medievalista, que ela se chama Monica Green, ela explica, né, que há muitas fontes, vejam vocês, a partir do século XIII, e essas fontes indicam, né, que tanto as mulheres praticaram a medicina e escreveram obras médicas desde o século XIII, embora elas fossem, evidentemente, uma minoria. Mas também havia médicos que escreveram sobre partos e também atenderam mulheres. Então, como ela diz, a Monica Green, houve sim uma competição, mas a documentação do período tardo medieval e renascentista não traz evidências do monopólio exercido pelas mulheres sábias, né? Lá no passado pré-capitalista, um monopólio exercido pelas parteiras. Pelo menos a documentação demonstra que não dá para falar desse monopólio de uma maneira assim absoluta, né? E também a gente tem que pensar que há outras variáveis que complexificam bastante a leitura sobre essas relações entre saberes e práticas, entre ideologia e experiências individuais, entre poder e a pluralidade, né, da vida das pessoas e das suas visões de mundo. Então, foi justamente com o objetivo de entender a complexidade das relações entre medicina, sociedade, cultura, né, que a história das mulheres começou ainda aí no final do século, no final da década de 70, nos anos 80, né, começou a recorrer ao aporte teórico e conceitual da história social, dando início a um conjunto bastante diversificado, né, de investigações sobre esses temas, né. Eu não posso aqui, obviamente, jamais não iria conseguir jamais fazer um balanço crítico da história social das mulheres da medicina, né, tamanha a quantidade de publicações entre as décadas de 1970 e 1990, se eu pensar só em língua inglesa, mas a gente não está falando só um domínio aí só anglo-saxão, né, Inglaterra e Estados Unidos, mas em língua italiana, francesa,
espanhola, enfim, né? Há um boom, eu diria, né, dessa história social das mulheres e da medicina aí, entre os anos 1980 e 1990, né? E eu diria para vocês, é como a gente entrar num labirinto historiográfico, né? E a gente não pode esquecer também, né, que houve uma proliferação aí entre os anos, a partir da década de 1970, uma proliferação de subespecialidades na história social da medicina no final do século XX, né? E uma dessas subespecialidades é uma maneira meio antipática de falar, né? Mas as diferentes áreas temáticas, vamos dizer assim, dentro de uma área maior que é a história social da medicina, né? E uma delas, sem dúvida alguma, foi a história social das mulheres e da medicina, né? A qual eu devo muito realmente na minha formação, né? E eu quero destacar aqui alguns trabalhos, vou falar bem de poucos, mas eu acho que são muito representativos do que é essa história social das mulheres da medicina e no que ela se distingue, né, dessa historiografia ao qual eu estava me referindo, né, da interpretação da história da medicina como uma história da opressão, né? Ou de uma derrota das mulheres, dos saberes ancestrais das mulheres, né? Eu quero começar por uma historiadora e psiquiatra, né? Interessante que ela vem das duas áreas, né? Vem ela da psiquiatria, mas também foi uma historiadora, que é a Carol Smith Rosenberg, né? E ela começa, os seus primeiros trabalhos, os seus primeiros artigos vão nessa toada, nessa direção da história da opressão, né? Mas ela começa a se abrir, né, e a buscar instrumentos conceituais, né, da sociologia, da análise sociológica, justamente para compreender essas múltiplas variáveis às quais eu estava me referindo, né, que estão presentes na produção do conhecimento médico sobre sexualidade feminina, sobre corpo, sobre doenças de mulheres, né? E os artigos dela, da Smith Rosenberg, eles vão tratar, portanto, de teorias biológicas, né? Eles vão tratar das relações dessas teorias com discursos ideológicos oitocentistas, né, que vão tratar aí, sim, do lugar da mulher na sociedade, com fundamento nessas teorias biológicas, né? As teorias que vão falar sobre doenças femininas, a especificidade deste corpo, né, que tem propensão para uma patologia, né, e aí eu dou o grande exemplo, né, que é a histeria, mas há outros, né, e há todo um conjunto de textos médicos que são produzidos sobre essa dita natureza feminina e as suas relações aí com os papéis e os valores sociais, né. Então, a Smith Rosenberg é uma dessas primeiras a ampliar o corpo documental, mas ampliar o olhar também, justamente a partir de um diálogo com a análise sociológica, né? E os artigos dela, me parece, os livros, mas eu particularmente estou me referindo aos artigos aí dos anos 80, dos anos 90, né? Eles são uma boa medida para a gente perceber a diminuição, aí começa a diminuição do interesse pela história da opressão, né? O uso de referências a teorias sociológicas, como o construtivismo social, como o marxismo também, né? Levou a um uso de um marxismo a partir de uma crítica elaborada ao estruturalismo, né? Levou justamente ao abandono dessas explicações dicotômicas, né? História da opressão, que estavam presentes justamente na história da opressão, para a adoção de uma visão histórica, eu diria, mais dinâmica, né, mais conflitual, que dá espaço para o conflito, né, e mesmo reconhecendo a força da ideologia médica, né, na definição e nas limitações de feminilidade, né, historiadoras como a Smith Rosenberg, por exemplo, passaram a incluir nas suas análises, né, as reações das mulheres às ideias deterministas que estavam presentes aí nessas teorias biológicas, né, e nos tratamentos indicados pelos médicos. Vejam que interessante, né, essa é uma questão que já estava sendo enunciada lá pela Anne Douglas Booth, né, que ela já dava espaço para as médicas e para a resistência das mulheres, né, essas teorias e os tratamentos, mas o estudo mais aprofundado começa a ser feito justamente por essa história
história social, aí que eu estou destacando o caso da Smith Rosenberg, que é um dos nomes mais citados, né? E aí, é muito interessante a gente observar a predominância, né, dessa... Essa é uma coisa que eu queria chamar a atenção também de vocês, né? Por mais que essa história social da medicina das mulheres, ela comece a dar um enfoque maior para a agência das mulheres na produção, essa produção historiográfica, ainda há um peso muito grande nessa produção, e eu me incluo aqui, eu me incluo dentro dessa produção, né? Dos estudos sobre os médicos, né, sobre as suas ideias, sobre os seus tratamentos, né? Essa é uma coisa que parece assim, um certo contínuo, a interpretação vai mudando, mas como esses estudos, o enfoque sobre os estudos, os escritos dos médicos, as ideias dos médicos, as práticas dos médicos, a biografia deles, ainda continua muito presente na história social das mulheres, né? Independentemente dos estudos lá sobre médicas, tá? E aí a gente observa também um grande enfoque sobre o estudo das doenças, né? Estudo das doenças consideradas femininas. A gente vai ver, a própria Smith Rosenberg tem estudos muito importantes sobre a histeria, né? A Joan Bromberg, por exemplo, é outra que tem um trabalho muito interessante sobre anorexia, né? A Carol Groneman, né, que tem um famoso livro que foi traduzido aqui no Brasil sobre ninfomania. A Carol Mitchanson, né, sobre tratamentos obstétricos, ginecológicos, a Patrícia Vertinsky, né, que trabalha com discursos médicos a respeito dos exercícios físicos, né, e o trabalho também, por exemplo, da Rothman, né, Sheila Rothman, sobre tuberculose, só para dar alguns exemplos aqui, né, isso aí eu poderia ir longe, né, são alguns exemplos, então, dessa permanência de um tipo de abordagem sobre poder médico, eu diria quase que uma certa obsessão, né, das historiadoras, e como eu disse, eu estou falando de dentro, né, eu também fui obcecada, né, por esses médicos, pelas suas publicações, né, pelas suas definições e pelas intervenções sobre a saúde e sobre a questão das doenças femininas, né. Eu diria para vocês que um dos trabalhos mais inovadores dessa história social das mulheres e da medicina, com enfoque daí mais especialmente sobre as mulheres, né, é a Regina Moran Sanches, que eu havia comentado agora há pouco, né, ela tem um livro sobre mulheres médicas, como eu disse, nos Estados Unidos, e esse livro me parece ser realmente uma inovação, né, na produção historiográfica, porque ela aproxima duas abordagens da nova história social da medicina, né, a questão da formação da produção médica e a presença das mulheres, a presença muitas vezes contraditória, ambígua das mulheres na formação médica e depois como profissionais, né, como profissionais médicas, né, e é interessante que aqui elas vão usar justamente a categoria gênero, né, no caso da Regina Moran Sanches, ela vai utilizar a categoria gênero mais do que pensar nessa questão de uma certa categoria mulher, né, ela vai trabalhar efetivamente com a questão do gênero, né, enquanto categoria de análise, e que foi muito decisivo, né, eu diria, de uma maneira geral, para a compreensão, a partir dessa historiografia, a compreensão dos diferentes valores culturais que estão presentes aí no envolvimento das mulheres com práticas de curar e principalmente com a profissionalização médica. Vou adiantar aqui, né, porque eu quero me deter mais aqui na Moran Sanches, né, o que é interessante desse livro da Moran Sanches é que ela não fez uma análise, assim, só da agência feminina na medicina, né, mas ela tratou também das diferenças entre as mulheres médicas, relativas à participação em movimentos reformadores, né, sobre a questão de qual medicina se deveria, qual modelo de medicina elas deveriam exercer, né, as suas atitudes em relação à profissão médica, sobre as relações com pacientes, né, como também as ideias daquelas profissionais sobre o nascente movimento pelos direitos das mulheres, né, nós estamos falando do século XIX, né, e principalmente sobre os papéis sociais das mulheres, sobre a educação das mulheres, né, sobre a questão das relações abusivas de maridos e tal. Então, a autora, né, a Regina Moran Sanches,
ela mostra como que o envolvimento ativo das mulheres com o movimento reformador pela saúde, pela profissionalização médica, ela apresentava, esse envolvimento apresentava posições ideológicas que eram progressistas, mas posições ideológicas que também eram conservadoras. E, às vezes, a mesma médica demonstrava as duas posições, progressista e conservadora, sobre determinados assuntos. Ou seja, a pesquisa da Morante Sanches, que eu estou detalhando um pouquinho mais, né, assim, a grande contribuição dela é que, ao usar o conceito de gênero e não trabalhar com uma ideia de uma categoria mulher, né, justamente ela faz isso para questionar essa noção de uma unidade histórica feminina pela opressão e pela dominação, né, a partir desse grupo profissional não homogêneo e nem monolítico formado agora, ela tá no livro dela, pelas mulheres médicas, né? E eu já falei da Ornella Muscuti, né? Essa historiadora aí que vai escrever, né, um livro sobre a ginecologia, principalmente sobre a ginecologia. Eu usei muito esse livro dela, foi um grande achado, né? E esse livro da Ornella Muscuti, né, ela vai trabalhar justamente com a ginecologia e tem uma parte também sobre a obstetrícia, né, e, claro, esse é um tema que estava consolidado já, não é, na história das mulheres e da medicina, mas a diferença na pesquisa da Muscuti é que o aparato teórico, né, justamente que permite que ela articule categorias de classe de gênero, justamente para compreender a organização dessa especialidade médica sobre especificidade sexual do corpo feminino, né. Então, é um belíssimo trabalho que a Ornella Muscuti desenvolveu, né, e eu quero destacar aqui o trabalho, nesse livro dela, nessa pesquisa que ela desenvolveu, sobre a institucionalização da medicina da mulher, né, com o surgimento dos hospitais de mulheres na Inglaterra, hospitais que até hoje estão funcionando, né, que foram criados lá no século XIX e até hoje estão lá funcionando. Então, a documentação que essa mulher trabalhou, né, que a Ornella Muscuti trabalhou, é uma documentação riquíssima, né? E também ela trabalhou no campo da institucionalização, né, da medicina da mulher, ela também trabalhou muito com as associações médicas, né, com as publicações especializadas, as chamadas revistas médicas, né? Então, vejam que também há abertura que se dá, né, para uma documentação mais diversificada, né? E justamente isso ajuda a perceber aqui que essa discussão sobre a medicina da mulher, ela requer o uso de categorias, né, como essas, né, de gênero, de classe, articuladas, né, ao analisar principalmente a questão da clientela dos hospitais, das maternidades, que no século XIX, evidentemente, eram de mulheres, essa clientela, ela era composta por mulheres trabalhadoras e mulheres pobres, né? Essa mudança só vai se dar lá na Inglaterra, ali por volta da pós-Primeira Guerra Mundial, o período entre guerras, né? E no Brasil, fundamentalmente depois dos anos 50 e 60. Né? E um outro terreno conflituoso, né, que são as práticas, que são as terapêuticas, geralmente eram tratadas, como eu comentei aqui com vocês, né, de uma maneira muito extensiva, né, e muito uniforme, e ela vai mostrar justamente as polêmicas e as tensões que dividiam a profissão médica, não só entre as mulheres, mas entre os próprios homens, entre os próprios médicos, né, quanto, por exemplo, ao uso de instrumentos como o fórceps. Nem todos os médicos concordavam com o uso desses instrumentos, né, obstétricos. O espéculo gerou um grande debate moral, né, o uso do espéculo, o uso de anestesia nos partos é outro tema que dividiu muito, né, não é um tema que foi, digamos assim, só objeto de crítica das historiadoras feministas lá no século XIX, ele também dividiu os próprios médicos, não é? E principalmente o debate intenso sobre a cirurgia ginecológica, né, especialmente a ovariotomia, né, que ela trata essa discussão é belíssima no livro dela, né,
E, então, o que eu quero dizer, assim, é que os livros, né, esses livros, da Moran Sanches e da Moscouti, elas são livros muito inovadores no campo da história social das mulheres, justamente por conta do uso da categoria gênero, né, aqui como uma categoria de indeterminação histórica e não como a questão da suposta estabilidade identitária da mulher com M maiúsculo e do médico com M maiúsculo. Né? Análise histórica, análise sociológica, né, de valores, de práticas, de ideias, né, de cruzamento, de interferências desses valores uns sobre os outros, né, vai revelar justamente em trabalhos como o delas, né, que, para além de um projeto calculado de poder, de dominação masculina sobre os corpos e as liberdades das mulheres, havia diferenças sociais e culturais, né, divisões profissionais, né, e respostas diferenciadas, tanto dos médicos e das médicas em relação à prática profissional, quanto das mulheres, né, que por necessidade ou por imposição tiveram que se submeter aos tratamentos e se adequar a definições de normalidade e de saúde, ou não se adequar, né? E isso não significou necessariamente opressão, submissão ou adesão inconstitucional. Né? São conclusões muito importantes dessa história social produzida aí a partir dos anos 80, 90, né, mais para o final do século XX, né. E por último, eu gostaria mesmo assim que muito rapidamente, né, de comentar aqui uma abordagem historiográfica inspiradora, inovadora, interdisciplinar, que é obviamente a história do corpo, da ciência e da medicina, pela abordagem interseccional de gênero, classe e raça. Né. Essa abordagem, ela se relaciona com a política do feminismo, com as suas expressões intelectuais e acadêmicas, mas ela também está em diálogo com, ela estabelece diálogos, por exemplo, com um diálogo muito importante, com a obra do Michel Foucault, né, especialmente no que diz respeito ao anti-essencialismo, né, e no caso do Foucault em particular, né, há aquela discussão que ele faz brilhantemente, né, na História da Sexualidade, no volume 1, né, sobre o questionamento à tese repressora e localizada do poder, né. Então, eu acho que a primeira grande diferença aqui entre em relação à historiografia sobre mulheres e medicina é a discussão sobre o poder. Né? O poder médico aqui não é considerado como uma força repressora e opressora externa, né, aos corpos femininos, exercida, né, de um ponto focal, de um ponto, de um lugar institucional, né, pelo contrário, o conceito de biopoder, né, conforme Michel Foucault, indica justamente a positividade, ou a produtividade, melhor dizendo, né, desse poder exercido sobre a vida, sobre os corpos, de uma maneira extensiva, de uma maneira difusa, sem um polo enunciador ou irradiador, né, presentes nas práticas corporais que são reiteradas, né, pelas disciplinas e pelos próprios sujeitos. Né? Então, a medicalização não seria só... Ai, gente, caiu a minha luz aqui. Eu fico me mexendo tanto, vocês viram? Que até a minha luz caiu aqui. Então, como eu estava dizendo, depois desse susto, a medicalização, deixa eu tirar esse fio daqui, que ele está me atrapalhando, né? A medicalização, ela não seria, então, somente uma força repressora, né, vamos dizer assim, sobre os corpos, né, mas um conjunto de saberes, de normas, de práticas reiterativas, difusas, né, que estão na cultura, nos valores, né, justamente aqueles associados à preservação da vida, a normatização dos corpos, né, e justamente por essas diferentes grades, né, que são as grades de classe, de raça, de gênero, de idade, né, a questão dos desvios, das patologias, tá? E uma outra importante inovação dessa historiografia do corpo, né, da cultura, diz respeito às relações entre medicina, ciência e cultura. Né? E aqui é interessante que é uma produção historiográfica que ela não só tem uma expansão também documental, como de diálogo com outras áreas não muito afeitas, né,
a essa longa já produção historiográfica sobre ciência, crítica à ciência e à medicina, como, por exemplo, a questão dos estudos literários, né? A discussão sobre a linguagem, né, da ciência e da medicina, né? Uma discussão sobre construção de sentidos, né, de representações, né, a partir da linguagem. Para mim foi muito importante essa produção, né, me abriu, assim, de uma maneira bastante produtiva, instigante, né, essa relação aí com os saberes, os poderes, né, a linguagem, né, e mesmo também a produção de imagens científicas, que era o que me interessava muito, né. O que a gente percebe dessa produção mais recente é justamente um abandono daquilo que a gente pode chamar de realidades corporais, ou de uma noção materialista do corpo, né? Também como um abandono daquela opressão da hipótese repressiva do corpo e do sexo, e uma orientação dessa produção a uma interpretação do corpo como texto, né? O corpo como um texto da cultura, do corpo como um agente cultural, tá? E eu quero só destacar aqui, então, são três historiadoras que, para mim, são muito, muito representativas dessa nova abordagem, né? Uma é a Elaine Showalter, ela é crítica literária, né? Ela é especialista em estudos culturais, e ela escreveu um livro maravilhoso, né, sobre a loucura. E a associação das mulheres com a loucura, né? Como que a loucura passou a ser definida como uma doença feminina no século XIX, né? E ela vai analisar textos psiquiátricos, né? Mas ela vai para além disso, né? Ela vai procurar entender os cruzamentos dessas ideias, né? A partir não só dos textos médicos, né, mas a partir também da literatura, né, ela se abre também para a história da arte, até chegar ao cinema, né, porque ela vem até o século XX, então, do século XIX e do século XX, né, e é um belo livro, né, o livro da Showalter, sobre a questão da loucura feminina, e aí ela recorre às mais variadas fontes que vocês puderem imaginar, né, ela passa necessariamente pelas fontes médicas, textos jurídicos, fontes literárias, fontes imagéticas como pinturas, fotografias, cinema, como eu disse, né? E ela procura justamente articular esse saber médico com a cultura, não o saber médico como essa coisa opressora separada né, de outras instâncias, de outras produções discursivas, né, mas em articulação, né, em diálogo, né, com uma produção dialógica, né, e justamente ela quer justamente compreender como é que se constitui uma linguagem de gênero sobre a loucura, que diabos, de que maneira que a loucura passa a ser considerada, né, uma doença que é uma doença feminina, né? E ela faz, então, portanto, uma instigante análise da linguagem e das interações entre textos médicos, científicos, textos ficcionais e, como eu disse, as imagens, né? Um livro muito inspirador. E também os das duas historiadoras, né, a Ludmila Jordanova, né, na Inglaterra, e a Londa Schiebinger, nos Estados Unidos, né, sobre ciências biológicas e sobre a medicina nos séculos XVIII e XIX, né, e sobre as relações entre a ciência biológica e o gênero. Dois livros muito inspiradores também, né, a Jordanova, ela trabalhou com a cultura da ciência, isso é muito interessante, e ela usa justamente de uma maneira muito articulada as categorias de gênero e de raça, né, e para além de códigos, de vocabulário, de hierarquias, de instituições científicas, né, ela vai tratar dessas chamadas também mediações culturais, né, e ela diz, né, ela mostra ali no livro dela, de que maneira que essas ideias dos especialistas, esses saberes, não estão restritos ao meio médico, né? Como é que eles saem para fora do meio médico, né? Como é que eles estão em diálogo, como eu disse, né, com outros domínios e com outras linguagens na cultura, né? Então, belíssimo trabalho, né, que ela vai usar também fontes bastante diferentes, né, textos médicos, científicos, a literatura, imagens na pintura e também na fotografia, né?
E eu queria, porque eu já estou me demorando demais, né, a Londa Schebinger, no seu maravilhoso livro, que eu usei muito esse livro, muito, muito, foi uma grande descoberta, e eu tive a oportunidade de conhecê-la. A Londa Schebinger, ela tem um livro chamado, ela já tem textos publicados aqui no Brasil, mas esse livro que eu quero me referir não foi traduzido aqui no Brasil, que é o Nature's Body, né? E ela procura justamente também, da mesma forma como a Jordanova, entender o que a gente está chamando, ela chama de cultura da ciência, né? E aqui, gente, esse livro é maravilhoso, porque ela trabalhando o tempo todo com o gênero, mas ela quer entender como o gênero é uma categoria central para a organização da ciência moderna, especialmente da ciência biológica, né? E ela vai trabalhar com a botânica, com a zoologia, né, com a anatomia comparada, por exemplo, né, e ela vai mostrar justamente, né, da mesma forma como a Jordanova, né, o livro dela é um livro que ele mostra, né, ele representa, melhor dizendo, uma inovação no uso da categoria gênero na análise histórica, né? Porque, de certa forma, os estudos de gênero e história, eles continuaram a tratar das representações do corpo feminino, ou das teorias sobre feminilidade, na ciência e na medicina, lá, como estava lá desde a década de 70, né? E esses dois livros, da Schebinger e o da Jordanova, né, eles descolam o gênero do sexo, tá? Que é uma coisa que a gente fica o tempo todo falando, né? Que o gênero é significado, o gênero é linguagem, mas a gente às vezes continua trabalhando muito ali, né? Como sexo e gênero muito, muito juntos, né? Como um sendo a realidade e o outro o significado, né? E elas vão descolar essa questão de gênero e sexo, né? Ou o que a gente chama, né, de uma face identitária do gênero, né? E vão problematizar o gênero como uma categoria da diferença, né, como uma forma de organizar e de produzir o conhecimento, né, e também as relações, né, as relações desse conhecimento com o poder, com o exercício do poder. Muito bem, para concluir, né, eu gostaria de dizer a vocês, né, vocês viram que foi uma corrida, né, contra obstáculos que eu fiz aqui, né, coitado de vocês, né, ouvindo, né, mas eu queria dizer que, apesar, né, dessa longa produção, isso que eu estou falando só numa corrente, numa vertente, né, eu gostaria de dizer que o desafio para os estudos sobre corpo, sobre gênero, sobre medicina, na atualidade, para mim, ainda continua a ser a superação dessas dicotomias, que é difícil, né? Às vezes a nossa formação, às vezes, ela se dá muito reiterando essas dicotomias, né? Entre ideologia e representação, entre realidades sociais e materiais, né? Efeitos linguísticos, né? As construções dos significados culturais, né? Então, essa superação das dicotomias, né, isso a mim requer, né, uma atenção, e aqui eu estou me reportando a uma pensadora que eu também tenho uma grande admiração, que é a Judith Butler, né? Então, eu acho que para isso é necessário, né? Então, a gente dar atenção para processos de assujeitamento. E aqui ela está em diálogo também com Michel Foucault, né? E assujeitamento aqui não é no sentido de ser de constituição, né, de sujeitos apenas pelos processos de saber-poder, do biopoder, né? Esse é um momento histórico, né? Esse é uma parte do processo. Assujeitamentos, né, não apenas por essa visão mais negativa, né, do poder, mas processos de assujeitamento que se dão por outras formas, né? Inclusive até mesmo os processos de tornar-se sujeito, né? E também para uma ausência, aí na maior parte, né, dos estudos, aqui
que mencionados, né, que é a questão da materialidade dos corpos, né, e aqui eu me refiro especificamente à questão da experiência das mulheres com os seus corpos, que foi uma coisa, gente, que a mim foi muito importante essa reflexão, porque eu passei todo o meu doutorado, vocês sabem, doutorado são 4 anos, né, que você fica ali obcecado, né, e aí, quando eu terminei meu doutorado, eu pensei, gente, eu preciso me afastar desses médicos, né? Eu preciso me afastar desses discursos. Há vida inteligente para fora disso, e há experiências diferentes, há formas de viver diferentes, né? E eu continuava e continuo até hoje, né, dentro da história das mulheres. E eu queria entender como que as mulheres vivem os seus corpos, né? E foi por isso que eu fui trabalhar com maternidade, né? Depois que eu terminei o doutorado, eu fui conversar com as mulheres que eu estava trabalhando com obstetrícia e ginecologia, do ponto de vista, evidentemente, dos médicos, das teorias e tudo mais. Eu queria entender como as mulheres viviam isso, né? Por isso eu fui trabalhar com memórias maternas, né? Então, eu aqui quero dizer a vocês que eu não estou defendendo uma atitude revisionista, né, de história social das mulheres, né, ou de que a matéria do corpo, por exemplo, tem uma realidade que seja anterior às ideias, né, como vai criticar tanto a Butler, né, que tem o sexo como base material e o gênero como discurso, né. Não, né, não é isso, né, não estou pensando também o corpo como se ele fosse uma tabuinha, né, à espera aqui das marcas do poder, das inscrições da cultura, de nada disso, tá? Quando eu estou falando aqui da materialidade, essa materialidade a qual me refiro em relação à história do corpo, e a articulação pensada a partir do gênero, né, melhor, problematizada a partir do gênero, eu não estou aqui pensando isso a partir de uma irredutibilidade sexual, né? Como se o sexo fosse uma base estável e biológica do gênero, tá? E vocês sabem que isso hoje, esse discurso, ele está muito presente, né? Existe, sim, uma coisa chamada o sexo é o que define, né? E é o retorno do biológico, né? Como a gente está vendo hoje, ou então entre aspas agora, né, ideologia do gênero, como a gente vê muitos discursos, não é só de hoje, né, isso já vem lá dos anos 2000 e antes de 2010 e tal, né, mas que continua ainda muito presente, especialmente um discurso mais reacionário, né. A história do corpo e do gênero, eu acho que ela pode contribuir para a superação dessas dicotomias conceituais, historiográficas, né, justamente ao alargar esse escopo analítico, né, para incluir as experiências das mulheres e dos homens com os seus corpos, né. Voltando lá às considerações da Virginia Woolf sobre a autoridade, né, dessa imensa produção escrita sobre as mulheres que eu ajudei a estudar, né, assim, o que se observa é que as historiadoras feministas, elas deram muita atenção, eu dei muita atenção aos discursos médicos, às ideias, aos valores dos médicos sobre o corpo feminino, sobre práticas, sobre relações de poder, né, com escassas exceções, o grande ausente dessa grande historiografia crítica é justamente o corpo feminino, né? Ou melhor, não o corpo feminino representado, idealizado, né? Mas, ou aquele que deveria ser controlado, né? Mas as experiências de sujeitos femininos e masculinos, eu incluo os masculinos, com os seus corpos, né? A história oral, eu recorri à história oral para fazer esse outro caminho, né, ela tem contribuído bastante para essa correção, né, mas é claro, para períodos históricos mais remotos, né, você não vai trabalhar com história oral porque não é possível, né, é necessário ampliar as fontes para além dos discursos médicos, né, então, termino dizendo a vocês, né, que uma história dos corpos e das suas diferentes realidades, né, pode restabelecer um equilíbrio entre aquela massiva documentação autorizada e as suas verdades, e as diferentes maneiras como as mulheres e como os homens, né, como os sujeitos, né, viveram e como eles vivem com os seus corpos. Eu acho que é isso que nós, historiadores, né,
que estão atuando, né, nesse campo, né, de problematizações, devemos nos focar, né? Eu acho que já existe uma grande contribuição historiográfica a respeito dos discursos sobre, né? E eu acho que a gente tem que começar a pensar mais, né, sobre uma história do corpo, das representações do corpo, a partir das experiências das próprias pessoas, né? Homens e mulheres, né? E procurando pensar isso a partir, não de uma identidade feminina e masculina, é evidente, né, mas a partir da interseccionalidade, né, de categorias como raça, gênero, classe, geração, religião, enfim, cultura, né, essa miscelânea toda, né, que nos faz sermos tão complexos como somos, tá? É isso, desculpem a demora, eu sei que me delonguei demais, né, mas é que esse assunto é um assunto, vocês viram, ele é gigantesco, né, eu não poderia ficar só na tese da opressão, ia ficar sem graça, tá bom? É isso, gente, obrigada.